Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus, nosso Pai, abençoe todos vocês. Meus irmãos, hoje eu estou aqui para me falar um pouquinho com vocês sobre algo que me chamou muita atenção. Eu sempre recebo mensagem de pessoas falando assim: Irmeli, por que você monetizou seu canal? Não é de Deus. Deus não se agrada com isso. E eu quero que vocês deixem a sua opinião depois que eu falar, tá bom? Se você concorda comigo ou não. Então eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: não monetiza seu canal, por que você está monetizando seu canal? Teve muitas pessoas que veio até a mim, eu fiquei até assim, sabe, irmão? Passou um tempo que eu fiquei assim, eu disse: meu Deus, eu não vou monetizar meu canal, porque o pessoal diz que é pecado, né? Então eu cheguei até um irmão que é pastor e conversei com essa pessoa dizendo, e falei da minha situação para essa pessoa. Ele disse: não, irmã, monetiza seu canal, não tem problema nenhum, Deus não vai te castigar por isso. Monetiza o teu canal, porque se a irmã não receber, a plataforma fica com o seu valor. Então, você está recebendo, irmã, então monetize seu canal para você receber, né, o seu dinheirinho que vai lhe ajudar bastante. Então, eu fiquei com aquilo na minha mente. Tudo bem, passou-se mais um ano para me poder tomar a decisão de monetizar meu canal. E essa semana, eu vendo um vídeo. E dali, esse vídeo de uma pessoa falava assim que Deus, ele não se agrada das redes sociais. Que todas as redes sociais Deus abomina. E Deus quer tirar o seu povo das redes sociais. Então é para todo mundo que tem redes sociais sair do YouTube, porque Deus não está se agradando. Então, meus irmãos, eu fiquei ali prestando atenção naquelas palavras, né, daquela pessoa, e essa pessoa falava assim: irmãos, vocês que têm canais monetizados, para com isso, que isso não é de Deus. Então ali, aquela pessoa dizendo que Deus tinha mostrado, que era pecado e tudo, e dali eu comecei a meditar, né, irmãos, meditar na situação, porque a gente vê muito assim, como é que eu vou dizer, muitas coisas que não se encaixam, né, porque às vezes não monetiza o canal, mas tem sua igreja e recebe na sua igreja dos dízimos, oferta dos seus membros. Outros não é monetizado o canal, mas pede Pix também na plataforma do YouTube. E essas pessoas dizem que a internet é do maligno, né? Então, eu acredito assim, meus irmãos, que Deus, ele não se agrada se nós não fizer a vontade dele, levando a palavra de Deus na sua rede social. Tudo que você usa para o mal, o Senhor não se agrada. Se você passa dias, horas nas redes sociais, você que às vezes deixa de ler a Bíblia, de orar para ficar nas redes sociais, Deus não se agrada disso. Tenho certeza disso, que Deus não se agrada. Que você troca, né, o momento de estar na presença de Deus, buscando de Deus, para ficar nas redes sociais. Eu sei que o inimigo tem tirado muito tempo das pessoas, o momento de buscar a presença de Deus, as pessoas estão, né, enfiadas nas redes sociais. Então, isso realmente não agrada a Deus. Então, meus amados irmãos, e teve uma pessoa que chegou, assim, de vez em quando aparece, dizendo: Maria, por que você monetiza o seu canal? Por que você monetizou o seu canal? Né? E aí fala que a gente quer vender a palavra de Deus e tal, e eu fico assim imaginando, né? Quantos canais grandes de igrejas, né, que tem aqui na plataforma, canais de irmãs aí missionária que tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões, eu não vejo ninguém falando isso, né? Mas quando às vezes o canal é pequeno, aí sempre aparece aqueles: para com isso, que Deus não está se agradando, não sei o que, sempre tem alguém para, né, falar que a gente está vendendo a palavra de Deus, essas coisas assim. E o que me chamou a atenção, meus irmãos, é que essas pessoas que dizem que Deus não se agrada com o Facebook, com o YouTube, essas redes sociais aí, né, irmãos? Eu tenho o Facebook, mas eu nem uso, é a coisa mais difícil entrar lá. E a única rede que eu uso, rede social que eu uso é essa aqui, é a plataforma do YouTube, não tenho TikTok, não tenho essas redes sociais aí não. Eu tenho o Instagram, que também é difícil entrar nele, no Instagram. Então, meus amados irmãos, daí sempre aparecem essas pessoas dizendo que é do inimigo, que o diabo quem está controlando, então essas coisas, né? Mas a gente vê que eu creio que falta, irmãos, é sabedoria para buscar de Deus, porque Deus, ele vai nos ensinar. Irmãos, eu creio assim, porque a Bíblia diz que nós temos que ser temperados. Tem irmãos muito salgados, que eles não conseguem nem carregar o que eles colocam em cima dos seus membros. Outros, eles falam tanto que eles mesmos acabam fazendo.
Tinha uma irmã que, essa irmã congregava comigo, e uma certa vez eu pedi para ela me dar o seu número do WhatsApp, e aí essa irmã pegou e falou que não, que Deus tinha mostrado para ela que o WhatsApp era do inimigo. E ela jamais iria usar. Eu disse, tá bom, irmã. Eu falei, ô irmã, mas não é assim não. Deus, ele não se agrada se nós ficar usando aquilo ali o dia todo e trocar, né, a palavra de Deus por aplicativo, né? Tem pessoas que abusam mesmo, fica direto, mas esse aplicativo é tão bom, é uma bênção, né? E nessa pessoa, não, é do inimigo, tá. Passou-se um tempo, olha a irmã usando o aplicativo. Então é coisas assim que a gente vê que é fora da lógica, né? A gente tem que ser temperado, meus irmãos. A gente não pode carregar um peso tão pesado que nem mesmo aqueles que está colocando ele suporta, né? E daí, meus irmãos, eu vejo essas pessoas falando assim, que é do inimigo. E eu vejo, irmãos, que uma certa vez, eu era uma pessoa que eu era muito assim, viciada no Facebook, há uns 8 anos atrás. E uma certa vez, eu orando, Senhor, Deus me mostrava. Por isso que eu digo, irmãos, tudo na vida da gente tem que ser com temperança. O sal, a Bíblia diz que nós temos que ser temperado, né? Você sabe que você colocar muito sal na comida, você não vai poder comer. Se você às vezes deixar sem sal, também você não vai poder comer, né? Então tem que ser uma coisa temperada, né, irmãos? Nada demais é bom, né? E nem menos. A gente tem que saber caminhar no trilho do Senhor, na sua maneira correta, irmãos. Então, como é que eu vou dizer? Então, meus irmãos, uma certa vez, eu orando o Senhor, eu ficava muito no Facebook. Deus mostrou para mim, irmãos. Eu digo a você porque isso é muito real. Eu falo diante de Deus. Porque eu não estou aqui para mentir para vocês. Estou falando a verdade para vocês. Deus mostrou para mim. Eu entrava no aplicativo do Facebook, naquela visão. E dentro daquela visão que eu tive, é como se fosse uma casa, né? É como se aquele dedo do positivo do Facebook fosse uma loja. E eu entrava e tinha muitos setores, então ali eu entrava como se fosse umas casas, uns lugares, assim, uns quartos, umas casas, eu entrava. E ali eu entrei numa casa e eu via muito limpa e cheia de ouro, sabe? Cheia daquelas pedras de diamante. E eu perguntava, por que essa casa tem tanto ouro? E aquela voz que estava ali, eu não sabia que era que estava comigo assim fisicamente, mas eu sabia no meu consciente que era Jesus que estava ali comigo, que era o Espírito de Deus. Então, aquela voz falava, porque esta pessoa usa sua rede social para falar do meu nome. Então, quando você usa sua rede social para falar de Jesus, porque às vezes, meus irmãos, nós não podemos chegar na casa de uma pessoa, nós não podemos ir lá, mas através de você orar a Deus, fazer uma live, orando, buscando a Deus, né? Por aquela pessoa, aquela oração chega lá, né? Aquele vídeo vai chegar até aquela pessoa e Deus vai trabalhar na mente daquela pessoa, no coração daquela pessoa, não é? Então, e ali, irmãos, eu entrava em outra casa, e naquela casa estava muito suja, muito assim bagunçado, e eu perguntava, por que essa está bagunçada? E o Senhor falava comigo que aquela casa estava bagunçada porque aquela pessoa usava a sua rede social para causar coisas que não agradam a Deus. Então aquela pessoa usava a sua rede social para namorar, para atrair sua esposa. Então, ali estava sujo, aquela pessoa estava suja diante de Deus. Mas aquele outro que estava usando a sua rede social para levar a palavra de Deus tinha pedra de diamante. Deus mostrou para mim, meus irmãos, não estou aqui mentindo para você. Então as coisas, meus irmãos, têm que ser temperado, moderado. Não é aquela coisa assim tão extrema que às vezes eles mesmos que falam, eles não cumprem, mas quer colocar nas costas dos outros. Sempre tem alguém que chega aqui para mim dizendo, irmã, por que você monetizou seu canal, irmã? Para com isso. Deus não se agrada disso, não. A irmã está fora dos padrões de Cristo, porque a irmã está vendendo a palavra de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, nessas igrejas todas, se a gente vê, todos vendem a palavra de Deus, não é? Porque se você faz um culto, você vai pedir a oferta. Tenha os dízimos, né? Então ali os irmãos contribuem. E quando você faz uma live, né, o YouTube, um vídeo, né, ele é monetizado, você vai ganhar ali, né, pelas visualizações, as visualizações. Então, é uma coisa, mesmo que você não monetize, o YouTube vai receber por você. Então, é uma coisa que você tem direito, não é? Então, meus irmãos, é umas coisas que a gente não entende muito bem, não é? Porque tem pessoas que têm uma doutrina tão pesada que eles mesmos não suportam carregar. E às vezes não monetiza o canal, mas pede Pix, né? Às vezes não monetiza, mas tá pedindo ali, os irmãos ajudam. Qual é a diferença que tem?
Então, meus irmãos, é coisas que eu não entendo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser temperados. Agora, diga para mim aí, o que é que você pensa sobre isso? Você acha que os canais do povo cristão têm que se monetizar? E você acha que todos os canais do povo cristão têm que todos saírem das redes sociais? Fale aí para mim, o que é que você pensa sobre isso? Qual é a tua opinião? Se você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva para nós orar por você e Deus nosso Pai te abençoe. Essa é a minha opinião, meus irmãos. Eu creio que nós como povo de Deus, temos que ser temperados. Tudo na temperança de Deus, nem mais e nem menos. Caminhar com Cristo, lendo a palavra de Deus, pedindo ao Senhor instrução para que Ele venha nos ensinar, nos instruir na sua palavra. Isso é fundamental. Agora nós sair das redes sociais, todos os crentes, toda a igreja. Como será, né, irmãos? As pessoas que às vezes não vão na igreja, mas através da rede social ele aceita Jesus, ele ouve os louvores, ouve uma palavra, né, irmãos? Recebe uma oração ao vivo e Deus abençoa. Quantas pessoas que já entraram aqui nesse canal, que estava doente, Jesus curou, né, irmãos, através das orações ao vivo neste canal. Quantas pessoas que têm recebido de Deus, quantos milagres aqui através das minhas humildes orações. E Deus tem feito tantos sinais. Então, meus irmãos, isso eu creio que Deus tem se agradado sim. E sobre a monetização, mesmo que eu não receba, o YouTube vai receber em meu lugar, porque é uma empresa. Então, meus irmãos, eu acho assim que não é pecado você monetizar o seu canal, tá bom? Eu penso desta maneira. Deus abençoe e deixe você a sua opinião.